tabela do Ceará, ela era perfeita se fosse manipulada da forma correta, assim, deu tudo certo. Mas ela tinha um grande componente para dar tudo errado. Mas a gente brincava assim com as superstições que o torcedor tem. Eu, antes do jogo contra o Independente, eu tinha acabado de comprar a camisa nova. Aí eu saí da loja, vestia a camisa e todo mundo, tá maluco, velho, estreando camisa nova em jogo decisivo, não se faz. Aí eu até falei, bicho, tá tudo dando tão errado que eu acho que eu vou fazer todas as superstições que costumam trazer zica para ver se a situação inverte. Porque não tem como piorar. Então, assim, a tabela que o Ceará tinha, o Independiente, um time gigantesco na América do Sul, depois o Palmeiras fora de casa no Allianz, para um time que não vinha jogando bem, e depois sair de casa para enfrentar o Laguaira, que era um dos times, o time mais frágil do grupo, teoricamente, mas um resultado que, para quem quer se classificar em um grupo que só passa um, era um resultado obrigatório. Então, você imagina o time que já estava pressionado chegar para esse jogo pressionado. Só que o Ceará conseguiu manipular essa tabela da melhor forma possível. Ela era uma tabela dificílima, mas que o Ceará conseguiu sair dela forte. Ele conseguiu sair dela, inclusive em 3 momentos distintos, se portando em campo de 3 formas diferentes. O Ceará contra o Independiente foi um time que começou o jogo sendo o Ceará que a torcida desconfiava, foi um time que foi vaiado, foi um time que foi pressionado pela torcida, foi um time que levou um gol com um a mais em campo, e esse time reverteu o jogo, não mostrando um grande futebol, mas mostrando força, mostrando engajamento com a torcida, e conseguiu virar um jogo histórico para o clube contra um adversário de um tamanho que nem se questiona. Então, depois disso, o Ceará veio um jogo contra o Palmeiras. E aí o Ceará teve outra faceta, que ele foi um time que jogou bola. O Ceará venceu o Palmeiras de forma com autoridade. O Ceará venceu o Palmeiras jogando bola, propondo o jogo, explorando os pontos fracos do Palmeiras, dominando o jogo e fazendo o que poucos times fizeram no Allianz nos últimos tempos. E no jogo de hoje, não. O Ceará teve um time frágil, mas fora de casa, onde o Ceará se impôs, fez logo os 2 gols rapidamente e controlou o jogo. Controlou o jogo, trocou jogadores, acelerou o jogo quando quis, segurou o jogo quando quis. O Dorival optou por manter o esquema com 3 volantes, o Vina jogando de 9 novamente, principalmente pela ausência do Matheus Peixoto. É uma expectativa que se tem, ele já saiu do departamento médico, está na transição, mas é uma expectativa que quando ele chegue, qual vai ser a postura do Dorival? Como ele vai trabalhar esse esquema aí com a entrada de Matheus Peixoto, com 9 de referência, né? Que até agora ele vem insistindo com os 3 volantes e vem dando certo. Só que dessa vez ele tirou o Sobral, trocou o Sobral pelo Richarlison, e realmente o Richarlison deu uma dinâmica maior ao meio campo. O Richarlison já tinha mencionado assim, ele faltava aquele tempo de bola, aquele 1 segundo que ele já vem recuperando, e sempre quando vem entrando, vem fazendo excelentes partidas do Richarlison, e hoje foi muito bem novamente. Então ele optou pela entrada dos 3 volantes. O Laguaira era um time que já se falava no pré-jogo, que é um time que joga, quando ataca com 6, assim, é um time que tem a linha defensiva extremamente avançada, né? Então se imaginava que o Ceará ia explorar muito as costas dessa linha defensiva. E logo no começo do jogo, você viu o Ceará tentando esticar as bolas mais verticais em profundidade, o Mendonça caindo, conseguindo pegar aquela bola, disputando ali no finalzinho, nas costas da defesa, e você já percebia que era por ali que o Ceará insistia. O Richard pressionando muito, o Richard que foi o maior ladrão de bolas na Sul-Americana do ano passado, pelo Atlético Paranaense, e esse ano, assim, ele já vinha fazendo boas partidas antes da contusão, mas hoje ele foi realmente, parece que eu estava vendo o Richard do Atlético Paranaense, assim, ele roubou muita bola. Assim, tinha hora que o atacante do Laguaira pegava a bola, o Richard já encostava, já tomava a bola, já soltava a bola para um contra-ataque rápido. E era essa característica que o Ceará buscava já no começo do jogo. E era o que se imaginava que se faria. Assim, a linha, o Laguaira defendia com 3, mas eles muito próximo do meio campo mesmo, deixavam muito campo para o Ceará. Mas isso causava um congestionamento do meio campo. Assim. O Ceará que já tinha 3 ali no meio,
somando com todos os jogadores do Laguaira, era uma confusão, assim, o Ceará realmente não conseguia tocar a bola. Mas no começo do jogo, ele, em um toque de bola ali, o Richard soltou a bola para o Vina foi feliz demais, acertou um chute muito, muito parecido com o do Zé Rafael, no jogo contra o Palmeiras, até de mais longe, até mais difícil. E o Vina conseguiu abrir o placar logo no começo do jogo, aos 6 minutos. E o jogo recomeçou, o Ceará em cima de novo. E o Lima fez um gol de centroavante. Assim. O Lima, ele gosta de jogos grandes. Assim. É um jogador que, em jogos grandes, ele cresce. Ele matou ali no peito, virou, já fez o segundo gol. Então, assim, o Ceará, antes dos 10 minutos, já tinha feito os 2-0. O Laguaira realmente mostrava as suas fragilidades. Mas conseguia atacar. Mas você viu que era um time com muita limitação mesmo. Era um time rápido, conseguia tocar a bola. E o Ceará, naquele momento, ele desacelerou o jogo. Assim, o Ceará claramente desacelerou o jogo. Mas desacelerava e quando tentava tocar a bola, tinha muita dificuldade nesse passe. Eu acho que assim, quando o Ceará resolveu, não é acreditando só assim, o Ceará desacelerou o jogo e acelerou quando quis. Não. Ele teve muita dificuldade justamente por esse meio campo extremamente povoado. Ele tentou, e sentiu muito assim, o Nino suspenso no jogo passado, entre o Michel Macedo, além de ser um jogador com uma característica muito diferente, esse era um jogo exatamente para o Nino. Era um jogo exatamente para um lateral que abre pelas pontas, um lateral rápido, com muita força física, e o Michel Macedo tem outro perfil. É um jogador já de mais passe, mais preso, e o Ceará hoje sentiu falta também porque o Michel Macedo estava voltando de contusão. Então, além dele ser um jogador diferente do Nino, ele é um jogador que já estava precisando ainda adquirir ritmo. Então, o Ceará sentiu muito essa dependência, essa falta do Nino para puxar pelo lateral, porque era exatamente o jogo ideal para ele. O Mendonça, claramente cansado. O Mendonça foi o jogador que mais jogou, mais tem minutos em campo do Ceará esse ano. E ele começou muito explosivo, o Mendonça, sendo o Mendonça da temporada, assim, o melhor jogador do Ceará na temporada. Mas rapidamente após os gols ele sentiu o cansaço. Você percebe assim que ele já não imprimia mais o mesmo ritmo, até por não precisar e também acredito que por sentir mesmo a viagem, o excesso de jogos. Então ele realmente pisou um pouco no freio. Então foi a tônica do jogo até o final, assim. Depois disso começou o segundo tempo no mesmo ritmo. O Dorival fez algumas mudanças, colocou o Lucas Ribeiro na posição de volante, ele tirou o Mendonça, colocou o Eric perdeu um gol incrível, assim, quando ele driblou o goleiro... Inacreditável. Não, inacreditável. Quando ele dá aquele tapa pro lado, eu falei, pronto, agora vai dizer... Caralho. Não, eu falei exatamente isso. Agora vai ser o gol do Eric. Ele conseguiu botar aquela bola na trave. Irmão. Não, assim, surreal, assim. E com o Eric em campo, o Ceará voltou a explorar as bolas longas, assim. Mesmo eu não achando que o Eric fez uma grande partida, mas o Ceará voltou a explorar as bolas longas. O jogo passava muito pelo pé do Vina, mas de uma forma mais cadenciada. Então, assim, foi um jogo bem... Depois do segundo gol, foi um jogo que ficou bem parado. O Laguaira insistia, atacava, mais próximo, mais na metade do segundo tempo, teve mais domínio, mais algumas ações de perigo dentro da área, bolas que passaram, cruzamento, mas depois cansou também, o time cansou, sentiu o preparo físico, e um destaque hoje, principalmente, que a gente vem percebendo, aquelas mudanças do departamento de futebol do Ceará, uma das que mais se comemorou foi a mudança no departamento físico, foi a chegada do Flavinho, que estava no Corinthians, que tinha passado por aqui em 2018, e é impressionante como em 15 dias, 20 dias, ele conseguiu mudar o perfil do preparo físico do time. Assim. O time do Ceará cansava muito, e era um time que dependia muito da intensidade, porque o Ceará fazia um jogo de transição, de mudança de posição, e era isso que fazia o jogo do Ceará, um jogo de intensidade, um jogo de você ter muito movimento na frente, de abrir os espaços com a movimentação, e o preparo físico é um elemento fundamental para isso acontecer de forma eficiente. E não vinha acontecendo. Tanto que a gente mencionou em todos os telecasts do começo do ano, era justamente isso. O Ceará começou com muita intensidade, trocando posição, criando chance, e o Ceará saiu
de um time que perdia inúmeras chances de gol, criava inúmeras chances de gol e falhava muito na finalização, para um time que nos últimos jogos já tinha feito 2 gols antes dos 15 minutos. Então, assim, isso tem muito dedo do Dorival, isso tem muito, além da questão tática, do reposicionamento de peças que ele fez, da questão psicológica, mental, porque essa mudança de perfil do time, de acordo com a situação, é uma questão mental e isso não tem como dissociar do trabalho do treinador. É impossível você não entender que o time está se portando da forma mais apropriada em cada situação. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Independente e foi assim hoje contra o Laguaira. Então, o Ceará é outro, como ele fez bem, muita questão de ressaltar o Dorival. Não está tudo certo, mas a briga hoje do time, de forma mental, é que tem que se agarrar nessa escalada que o time está fazendo. O vestiário do Ceará, o Ceará faz os bastidores do Ceará é algo que a torcida gosta demais. Assim, os vídeos de bastidor do Ceará é algo que a gente adora. E esse vídeo de bastidores é impressionante. Todo mundo comentou. Vocês viram assim? Parece que é outro vestiário. É outro vestiário. Impressionante, né? É outro vestiário. A gente, antigamente, até o último jogo, antes da mudança de treinador, geralmente só o capitão falava. Até o terceiro goleiro falou no último bastidores. Pediu a palavra para falar. O Dorival falando. O Messias, que não falava nos outros bastidores, costumava falar, falou. A gente podia ter feito 5 hoje contra o Palmeiras. E eu queria os 5. A gente só fez 3, está errado. A gente tem que fazer 5. Então, assim, essa mentalidade foi algo que o Dorival trouxe. Assim que ele chegou, ele conversou sobre isso. Ele disse, eu preciso trabalhar a mentalidade desse grupo. E parece que ele está conseguindo, lógico, aproveitando tudo que foi deixado de legado pelo Guto, pelo Thiago, a gente consegue enxergar traços desses dois no grupo. E o Dorival, mais experiente que os outros dois, ele conseguiu rearrumar isso. E eu acho que o time está conseguindo dar essa sequência. Assim. Vem um jogo difícil para domingo, mas eu acredito nessa escala do Ceará. Eu estou vendo um novo time, estou vendo um time mais maduro e capaz de buscar coisas maiores esse ano.